Eu caí ali, né? Vamos fazer nossa oração, né? Antes de tudo, a gente sempre agradece a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos acompanha, a nossa Mãe Santíssima, por essa oportunidade de estarmos estudando esses textos de Emmanuel, né? Sobre as cartas de Paulo. Traz bastante orientação, bastante consolo para as nossas vidas, vamos dando força, continuarmos firmes nessa caminhada de crescimento espiritual. Vamos lembrar sempre, né, da sala 1, para a gente depositar ali as nossas melhores energias, em favor de nossos irmãos mais necessitados, para que essa equipe sempre tenha material do nosso carinho, do nosso amor, do nosso respeito, para atender essa espiritualidade e para conduzir essa energia, esses pensamentos, essas emoções. Vamos orar a oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom, semana passada nós demos início a esse estudo, mas a gente pensou em retomar, né? Porque senão a gente perde o fio da meada, né? Então nós vamos repetir algumas partes que nós estudamos na semana passada, mas para não perder o conteúdo. Nós estamos ainda naquele versículo, né? Da carta aos Romanos, que é o capítulo 2, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Hoje nós vamos estudar um texto de Emmanuel que tem o nome de Esperança e Luz, e que foi o prefácio, né, do livro, o mesmo título. Então vamos lá, uma outra abordagem dessa passagem da carta de Paulo aos Romanos, né? Que está a luz no fim do túnel, né? A esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. Nós comentamos, tive a oportunidade de comentar algo que eu ouvi sobre a esperança, que eu achei muito interessante, que muitas das vezes a gente tem esperança que o entorno da gente se modifique, né? Mas a gente falou que a verdadeira esperança é que a gente tenha forças, discernimento, para lidar com essas mudanças que sempre ocorrem, né? Todos nós estamos passando por mudanças diárias, né? Todos nós estamos, a idade vai chegando, o corpo vai se modificando, a vida da gente vai se modificando, a gente aposenta, né? Então são várias circunstâncias que naturalmente vão se transformando em nossa vida. E a esperança é que a gente tenha compreensão, que a gente aceite essas mudanças, né? Sempre com muita força, com muita fé, né? E essa é a verdadeira esperança. Porque muitas vezes vem a doença, vem a dificuldade financeira, vem um problema com determinado familiar, né? E a gente precisa de força e discernimento, né? Essa é a verdadeira esperança. E que a nossa fé, né, que é a base de tudo, a nossa confiança em Deus, no seu amor, na sua justiça, esteja sempre presente diante dessas dificuldades naturais da nossa caminhada, né? De seres que vivem em planeta de provas e expiações como a Terra. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise, com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. Então, isso é muito importante, né? A gente já tem essa esperança, né? Que a gente tenha sempre força e tudo, é muito importante, por exemplo, como nós estamos fazendo agora, estudar, ver os vários aspectos, né? A lei divina,
compreender os ensinos de Jesus, tudo isso vai dando para a gente força, né? Faculdade de discernir e escolher sempre o melhor caminho, né? Para as nossas decisões, para as nossas atitudes. Essa é a riqueza do estudo. Se alguém quiser fazer um comentário, pode interromper, né? Se a mãozinha não estiver funcionando, pode abrir a imagem e falar. Fique à vontade, viu, gente? Nós estamos estudando juntos, né? Aprendendo juntos. Aqui não tem ninguém no papel de professor. O meu papel é mais de facilitador, né? Trazer informação para facilitar, né? Para que vocês possam estar interagindo. Tá? Fique sempre à vontade. A esperança é a força de compreender e de esperar. Esse é outro ponto importante, né? Uma força, né? E a gente, muitas vezes, né? Quando a gente está vivendo uma situação difícil, às vezes a gente quer a solução rápida, e nessa ânsia de querer uma solução rápida, muita gente acaba se perdendo, né? Então, é muito importante a gente compreender bem aquilo que nós estamos vivendo, e saber esperar, né? Eu acredito que é isso que o Emmanuel está chamando a atenção para a gente. Tirar um tempinho, igual esse rapazinho aí, né? Respirar, meditar um pouco sobre a situação que ele está passando, fazer uma oração, pedir a Deus que nos ilumine, né? Como essa luz aí do pôr do sol, né? Que essa luz seja como a luz de Deus, né? Nos iluminando, nos dando discernimento. Muitas vezes precisa fazer essa paradinha, essa espera, né? Para compreender o que está passando com a gente. Ele diz assim, né? A luz aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que o nosso livre-arbítrio possa agir com responsabilidade de nossas escolhas. A gente não deve nunca, né? Se a gente não está enxergando direito o caminho a seguir, tomar decisão nessas circunstâncias, né? Sempre podemos tirar um tempinho para meditar, fazer uma oração sentida, né? Porque muitas vezes as decisões da gente não afetam só a pessoa, né? Só a gente. Afeta também a nossa família, afeta os nossos amigos, né? A gente precisa ter muito cuidado, né, com essas escolhas que a gente faz. Isso que o Emmanuel coloca assim, possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas, né? Avaliar bem as consequências, né, das decisões que nós venhamos a tomar, né? A própria natureza nos propicia lições na área de nossas afirmativas. A semente espera condições para germinar. O agricultor, né, ele sabe a época de plantar o feijão, a época de plantar o arroz, a época de plantar o trigo, né? Que se planta o milho, por exemplo, se planta numa época errada, ele não dá o resultado. Ele vem até mesmo, você perde toda a sua plantação se você não tomar cuidado com isso. E as nossas decisões também, ela tem um tempo certo também, né? As nossas tomar determinadas decisões, tomar determinadas escolhas, né? Então, o Emmanuel está usando o exemplo da natureza para dizer, né, que tudo é regido pela vontade e pela sabedoria de Deus, né? Ele diz assim, a semente espera condições para germinar e oferece-nos a planta da espécie em que se configura. O embrião nascente espera crescer, aspirando a ser tronco. Tronco verde aguarda a formação das frontes, que lhe proporcionará a posição da árvore que deseja ser. E a árvore adulta mobiliza as suas energias para produzir o fruto, que após nascer se desenvolve e amadurece, espalhando as próprias sementes, doando gratuitamente as possibilidades do plantio de outras árvores iguais a ela, para o enriquecimento da natureza. Então, a gente olha para a nossa vida, né?
para nossas escolhas, tudo, né, a gente vai vendo que tem um tempo certo, tem um tempo a gente, vamos dizer assim, formar a família, o tempo da vinda dos filhos, o tempo da educação dos filhos. Aí vem o tempo dos filhos, vem o tempo dos netos, né? Muitos de nós já estão passando por essa experiência de lidar com os filhos de nossos filhos, né? Nossos netos. Então a gente vê a sabedoria de Deus atuando, né? E como é importante a gente ter tido aquele cuidado, aquela paciência na educação do filho, né? E a gente vê o comportamento dele coerente, né, com os ensinos de Jesus, coerente com as escolhas, mesmo que ele não esteja seguindo a mesma crença que nós seguimos, mas os valores, né, estão ali presentes pelo exemplo que nós pudemos dar. Né? Então, são sementes que a gente vai espalhando pelo mundo, e quando ele forma a família, os valores que nós passamos para ele, que nós exemplificamos, ele também vai poder aprimorar esses valores, vai poder transmitir para os seus, né? E assim é como a árvore que dá os frutos, né? Achei muito rica, né, essa imagem que o nosso querido Emmanuel traz aí para a gente da natureza. Algum comentário, pessoal? Está tudo bem? Estamos estudando junto, né? O Antônio, eu estou sem a mãozinha, mas deixa eu dar minha carinha, então, aqui. Oi? Eu ia falar, muito bem. eu ia falar para você, né, que relacionando a vida da gente com a natureza, outro dia eu estava vendo uma orquídea, né, que deu ela estava tão feinha no pé de acerola, parecia que não ia dar nada. E eu tinha até esquecido de cuidar dela, de molhar, assim. Eu estava pensando como que a gente é engraçado, né? A natureza, às vezes, fala umas coisas para a gente. Aí ela deu de uma folhinha pequenininha, mas deu um cacho de orquídea linda. Que aí eu falei, nossa, comecei a molhar. Eu falei assim, por que o ser humano é assim? Ele lembra de molhar a hora que está dando aquela coisa bonita. A gente tem que molhar para dar a flor, mas a gente só lembra quando ela dá a flor, né? Como que a gente é, né? Então, você está falando aí de relacionamento, de relacionar, né? O Emmanuel sempre relaciona, né, a natureza com, com as coisas da vida, a gente aprende muito. Você fala, por que a gente é ingrato assim, né? A gente é ingrato. A bichinha estava lá, sequinha, meio feinha, não dava nada. Ah, não vai dar mais flor, não vou nem molhar. Mas não é que ela estava no pé de árvore, né? Por isso. Mas deu um cacho tão bonito. E aí eu comecei a molhar. Falei, a gente é assim, né? Quando uma pessoa oferece uma coisa para a gente fica tão contente, né? Mas não precisaria ficar contente na hora que a gente recebe aquele presente. A gente teria que ficar sempre feliz e fazer os outros também felizes, né? É uma coisa que a gente aprende na natureza, olhando as coisas, né? E me veio, eu falei, eu vou falar para o Antônio isso. Achei interessante. Você me É fez isso. lembrar, do pé de limão que eu plantei, aquele limão doce, né? E o danado levou uns 5 a 6 anos para dar o fruto, já está quase para cortar ele, né? E o que ele produz de limão é algo fantástico hoje, né? Mas ele demorou, viu? Quase que eu perco a paciência com ele. E aí estava Então, vendo a questão da paciência, né? a paciência, E, exato. hoje, nossa, como ele dá limão, né? É um limão gostoso, né? Lisinho, Eu acho que saboroso. a Cláudia levou esse limão para eu experimentar. Muito bom É, mesmo. Diferente. ele é Tá bom, muito Antônio. gostoso. Vamos em frente. Em síntese, tão simples, ter uma noção da vida da criatura perante o mundo que lhe serve de temporária moradia e diante do próprio universo. Tem hora que, hoje em dia, a gente tem aquelas fotos maravilhosas, né, desses telescópios que ficam no espaço, né, o James Webb, o Hubble, né, que é a pronúncia correta.
mostra aquelas galáxias distantes, né? Aí a gente, aqui no planeta, que se você olhar para ele, é um grãozinho, né? Um pozinho de ar, um pó, né? Diante dessa imensidade. E a gente vai viajar por tudo isso, né, ao longo do nosso processo evolutivo. Né? Quanta coisa nós temos para aprender, né, gente? Quanta coisa. Nós estamos hoje aqui num planeta maravilhoso, né, lindo. A gente parar para olhar com carinho, né? Nossa morada é muito linda, né? É um planeta azul, né? Que a gente vive aqui, ainda é um planeta ainda em processo de evolução. E quanta coisa nós temos. Nós estamos enxergando aqui, essa foto, por exemplo, é 4% da matéria existente no universo. Então, a gente vê só 4%. Tem 96% de coisas que nós não conseguimos nem medir, nem enxergar. Os cientistas colocam isso para a gente, né? Quanta coisa que nós temos, né, para aprender. E nós vamos precisar de paciência, né? Vamos precisar de nos esforçarmos, né? De trabalharmos, tem muito trabalho pela frente aí. Mas eu olho essas imagens assim, a gente está aqui na Terra, né? Está até grandinho aqui o mocinho que a gente colocou aqui em cima, né? Tá meio exagerado, né? Mas a gente vive aqui, né? Nesse globo, né? É muito maravilhoso. Outra coisa maravilhosa, né? Primeiramente, o espírito humano se prende à vida fetal. Nasce nas condições em que se encontra, trazendo consigo as qualidades ou os defeitos que procurou adquirir nas existências passadas. Então, a gente vem para o mundo aqui com os ganhos e as perdas, né? Com as qualidades e com nossos defeitos. E o grande objetivo é a gente ir eliminando, né? Ganhando luz, né? Ganhando leveza. Vai chegar o tempo que nós não vamos precisar mais de vestir, né? o material. Mas aí vai bilênios, né? Vai bilênios aí pela frente. E aqui é a nossa vida, né? Nenenzinho, mamãe, brincadeira, jovem, adulto, né? É a nossa caminhada, né? E depois de volta para o mundo espiritual. No estágio da primeira infância, anseia crescer e senhorar um corpo que lhe forneça a oportunidade de expressar-se. Chegando à meninice, que é a posse da juventude, atingindo a mocidade, sonha em expandir as próprias tendências, felizes ou infelizes. Aí que começa, né? Aproximando da maturidade, a criatura caminha sob os impulsos da esperança. Interessante. Encontrando sempre diante de si o conhecimento ou a luz do bem e do mal, o ensejo de reconstituir-se nas disciplinas e ensinamentos do bem ou descambar para as complicações e despinhadeiros do mal. Deus não interfere nas nossas escolhas, né, gente? Isso que é interessante. Então, tudo que nós conseguimos, espiritualmente falando, é conquista do espírito. Todo o bem que nós trazemos no coração, toda a razão, toda a inteligência, foi um esforço nosso, do espírito nosso. Né? É um esforço nosso. E tudo aquilo que nós trazemos ainda de negativo, de ruim, são coisas que nós ainda não tivemos força nem compreensão para corrigir. Mas com os ensinos de Jesus, com tudo isso que nós estamos recebendo, né, gente? Vamos ter esperança, né? De a gente ter força de corrigir, né? Corrigindo as nossas tendências menos felizes. Então, a gente caminha nessa esperança. E a maturidade, essa idade, por exemplo, eu falo por mim, né? É um momento da gente de muita reflexão, né? Porque a gente está caminhando para voltar para casa de novo, né? Para voltar para a condição de espírito, né? Vivendo no mundo espiritual. O que nós fizemos dessa experiência, desse curto espaço de tempo, né, gente? O que nós fizemos? Né? Quando a gente é jovem, a gente não tem noção do que é estar com 70 anos de idade. Não faz ideia, né?
E quando você tem 70 anos de ideia, você acha a coisa mais engraçada, né? Porque você lembra da sua juventude, lembra daquelas coisas, e você fica meditando, né? Sobre as suas escolhas. Não, eu não vejo isso de uma maneira negativa, não, mas é muito importante a gente olhar para a gente falar assim, ainda posso corrigir muita coisa em mim, né? Ainda posso me melhorar bastante. Mas isso é a esperança, né, que a gente tem, esse esforço. Isso que a doutrina espírita coloca claramente para a gente. Né? E a gente, mesmo na maturidade, nós podemos escolher um caminho mais suave, né? Ou continuar nos espinheiros da vida, né? Gerando sofrimento para a gente mesmo. Né? São escolhas. Sempre serão escolhas. Entendemos assim facilmente que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança nas estradas do conhecimento. Quem é luz a desvendar-lhe o caminho, aprendendo que, em verdade, conforme as promessas da revelação divina, cada um será dado segundo as próprias obras. Essa informação é importante pelo seguinte: é muito comum a gente ficar culpando as outras pessoas pelas dificuldades que nós temos. E é muito comum as pessoas culparem os pais pelas dificuldades que têm. O pai fez tudo que podia, deram tudo que eles tinham. Nós, muitas vezes, que não nos esforçamos para compreender melhor a situação. Aí a gente acaba entrando por caminhos mais tempestuosos, né? Sendo que muitas vezes poderia ter seguido por um caminho de luz, né? Um caminho mais verdejante, né? Menos árido. Então, é importante, e eu vejo assim também, mesmo agora, que a gente já passou por um processo de mocidade, nós já estamos na fase da maturidade, né? Nós podemos internamente fazer grandes mudanças, né? E nos esforçarmos realmente, porque a gente ainda não voltou para a vida espiritual, ainda tem trabalho como encarnado, né? Nós estamos não lembrando das nossas vidas passadas, então é possível se fazer muito ainda. Essa é a esperança, né? Que a gente tem a força de fazer esse trabalho. Né? Emmanuel. E a gente fecha essa mensagem de Emmanuel. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma consideração? Muito bem. Então vamos para um outro livrinho do Chico Xavier. Continuamos, nós estamos ficando especialistas nisso, né, gente? Cada um segundo as suas obras com a gente mesmo. É uma mensagem desse livro, né? A mensagem 21, né? Capítulo 21, das anotações espíritas, sobre o mesmo versículo. Né? E Emmanuel vem trazer essa informação para a gente. De todas as mensagens, que provavelmente aguardas do além, nenhuma delas mais expressiva que a do Cristo no Evangelho. Ama e serve. Nós que estudamos Paulo e Estevão, né, aquele livro maravilhoso, Abigail falou, o que a Abigail orientou para ele? Ama, trabalha, serve, perdoa. Né? Então, que a gente possa, né, cada vez mais ter convivências, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, que essas são as pessoas que nós temos que lidar. Né, nossos colegas de trabalho, principalmente a nossa família. É aí que nós temos que aprender a servir e amar. Né? O nosso primeiro, a nossa maior responsabilidade está dentro da nossa família. Não adianta fugir. Se fugir, tem que voltar de novo e tem que corrigir o que precisa ser corrigido. Isso não tem como. Né? E o pulo do gato é esse: ama e serve. E não espere nada em troca. Não espere nada em troca. É muito comum não fazendo crítica às mães, não, por favor, gente.
Mas, às vezes, a mãe e o pai também, né, cobra dos filhos um reconhecimento. Aí ele esquece daquela mensagem do Cristo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Se você fez todo o bem para o seu filho, parabéns. Eu não espero dele, não exija dele um reconhecimento que está na sua cabeça. Você não sabe o que vai no coração dele. Não faz ideia. Só que você imagina que ele tem que demonstrar isso dessa maneira. É uma armadilha terrível. Diz que Jesus ensinou muito bem essa questão para a gente. Ame e serve e não espere nada em troca. Eu acrescento isso. Para que a gente não fique sofrendo à toa. E nem vibrando, sendo pedra de tropeço para aqueles que nós amamos. Né? Porque quando a gente vem com um pensamento de, vamos dizer assim, de ressentimento, né? De ficar ressentindo as coisas, que é o que significa, né? Ah, ele mudou para fora. Tem um mês que ele não me liga, né? Uma vez você não sabe como é que está a vida dele lá, né? A correria que às vezes a pessoa está passando. A cursa dar um telefonema, não sei, talvez não curte, mas está lá com a cabeça em outras coisas. E a gente fica muitas vezes ressentido com essas coisas, né? E são armadilhas realmente que fazem muito mal para a nossa alma, né? Então vamos andar mais um pouquinho. O conhecimento superior é clarão que veste do mais alto para que te ilumines, clareando os caminhos por onde transites. Então, isso que nós estamos buscando aqui nesses estudos, né? Não só aqui, né? Os estudos que fazemos na terça-feira, Espírito da Verdade, Sermão, Seara dos Médiuns, no domingo, né? No Mundo Maior. A gente está buscando esse conhecimento para que vá iluminando o nosso caminhar aqui na Terra, o nosso viver, né? E viver para nós significa relacionar, né? Estar com as pessoas. E a gente ilumine, né, cada vez mais os nossos caminhos, as nossas convivências, né? Então, esse conhecimento, esse estudo que nós fazemos, é para trazer equilíbrio, né, nas nossas vidas, para que a gente não fique sofrendo, né, e nem sendo pedra de tropeço, né, para as outras pessoas. Amar sem exigir. O humano vem reforçar. Compreender sem condenar. É um desafio. Cultivar o otimismo, no entanto, não crer que a verdade se erija em vitórias fáceis. Unge-te de confiança, contudo, sente raciocinando, para que não raciocine sem um apoio no sentimento. Esse negócio aqui me botou, mexeu com a minha cabeça. Eu estou tentando entender bem isso, né? Então, a conquista, né, a verdade, cada um de nós tem as suas verdades. Né? Não tem duas pessoas iguais. Cada um de nós está num estágio de compreensão, né, num estágio de. Mas é um trabalho, esse trabalho interno que nós estamos fazendo para nos conhecermos, né? Conhecer as nossas imperfeições, ter esperança de ter força para a gente ir corrigindo, né? Então, isso é um ponto muito importante. Agora, sente raciocinando. O que é raciocinar sem o apoio do sentimento? Vamos dar um exemplo. Você está conduzindo um negócio. Você tem ali uma série de pessoas empregadas com você. Né? Aí surge uma crise. As vendas caem, a dificuldade de manter o fluxo de caixa, de manter a entrada de dinheiro na empresa. Aí você tem que. Que situação? Você vai, vamos reduzir o quadro de pessoal para diminuir as despesas. Maravilha, tudo bem. Mas é uma decisão que vai afetar muitas famílias.
Às vezes tem pessoas ali que o ganho dela nasce daquele emprego que você forneceu para ela. Né? Então, na hora de tomar essa decisão, se você não colocar esse pensamento, essa situação, você vai tomar uma decisão fria. Tem que reduzir, reduz, manda embora, paga lá o que tem que pagar, pronto. Né? Se depois as coisas melhorarem, a gente tenta recontratar. Mas será que não dá para você segurar um pouquinho? Né? Você já tem ganho, você tem lá a condição de segurar a onda um pouquinho. Será que não vale a pena? Né? Porque aquele que raciocina, que trabalha, busca esse sentimento, olha para a pessoa como um ser humano, como uma pessoa que está contribuindo, que deu lucro, se ela trabalha para você, ela deu resultado, você não está pagando ela está te ajudando também a construir aquilo. Então, como fazer isso? A gente vê assim, as decisões são tomadas com muita frieza, né? Por exemplo, um país decide invadir o outro. Né? Quantos jovens estão perdendo a vida por causa dessa decisão? Será que tudo isso vale a pena? Né? Então, são situações que é muito importante, principalmente quem recebe a responsabilidade de conduzir uma nação, se ele não raciocinar sem o apoio do sentimento, as decisões ficam muito frias, ficam muito duras. Né? Então, são coisas que a gente precisa muito. Eu pensei muito nisso. Né? Unge-te de confiança com tudo. Sente raciocinando para que não raciocine sem apoio no sentimento. Às vezes tem que tomar decisões duras, difíceis, que vão levar realmente aos nossos irmãos e irmãs a sofrerem. Né? Muitas vezes isso vai ser feito, né? Isso acontece. Mas Emmanuel está falando, não faz isso sem consultar seu coração. Eu me lembro muito do Pretinho Velho, o Pai Tomé teve uma presença muito rica em nossas vidas, tem até hoje. Ele fala assim, passa primeiro tudo pelo seu coração e depois leve a mente. A gente muitas vezes passa direto para a mente e esquece de passar pelo coração. E estudos recentes, gente, o coração tem muito mais energia do que o nosso cérebro. Fizeram um estudo, né? Que tem menos neurônios do que o cérebro. Apesar do cérebro ter, vamos dizer, 100 vezes mais neurônios do que o coração produz muito mais energia com esses neurônios do que o cérebro. Ou seja, a gente sabe que o coração é a morada das emoções, dos nossos sentimentos, né? É a morada do amor. Então, a gente precisa sempre passar as nossas decisões pelo crivo do amor, que é aquilo que Jesus colocou, ama e serve. Então, dentro desse princípio, é muito importante isso. A gente não ficar tomando decisões frias, né? Estava lembrando, né, de uma situação, né, isso acontecia muito no passado, né? Uma filha chegava grávida, né? Dava notícia que ficou grávida e tudo, e sem casamento nem nada, o pai expulsava a filha de casa. Imagina uma pessoa, um adolescente, na hora para outra se vê proibida, afastada da família. Por um erro pode acontecer. Aonde que está, que decisão é esta, né? Que não passou de jeito nenhum, o pai, ele não passou pelo coração, isso é com certeza. Então eu fiquei pensando nessa frase, eu tentando aqui achar exemplos, né? Para a gente entender o que o Emmanuel quis dizer com isso, né? Não sei se eu estou conseguindo, mas foi o que me veio. Outro ponto que ele coloca, né? Compreender sem condenar, né? Eu estava um dia desses comentando, acho que a Nilza estava presente, a questão do falar retamente, né? Falar sem julgar. A gente na nossa fala, carrega muito de julgamento, né? Então, a gente, muitas vezes, tem que parar para pensar, compreender sem condenar. Né? A pessoa
tem a dificuldade dela. E sim, família é muito importante, né? Principalmente com os filhos. Eles são espíritos, são independentes da gente. Eles não, às vezes têm ideias completamente diferentes das nossas, né? E a gente precisa compreender isso e não condenar, né? É isso que eu estava pensando aqui sobre esse parágrafo que o Emmanuel traz para a gente aqui. Se alguém quiser comentar, viu, gente? As mensagens de Emmanuel, elas mexem muito com a gente. Tá? Que elas vão tocar, o objetivo delas é trazer a gente para dentro da gente, né? Para a gente olhar, se conhecer, né? As mensagens de Emmanuel, muitas vezes, são como um espelho, para a gente se ver, né? Como a gente é. E isso a gente faz com a gente, ninguém precisa saber, né? Então é importante a gente raciocinar, né, nessas frases, sempre trazendo o coração, né? Se ninguém tem nada a comentar, eu vou andar mais um pouquinho, viu? Indiscutivelmente, o mal existe em forma de ignorância. No entanto, as vítimas do mal serão um dia recuperadas no bem eterno. Somente a ignorância, nossa, pode explicar que nós temos ainda refugiados, pessoas vivendo em condições, vamos dizer assim, subhumanas, né? Aqui na Terra. E por que isso ocorre? O planeta Terra não tem recursos para socorrer essas pessoas, as nações não têm recursos. Mas por que não fazem? Por que nós preferimos fazer armas para nos degradar e não fazer casa, criar trabalho, acudir, acolher, né? Por que não fazemos isso? Mas nós sabemos, principalmente agora que o planeta está em processo de transformação, né? Só que isso não vai acontecer do dia para a noite. A humanidade vai tomando cada vez mais consciência que o melhor caminho é esse, né? O caminho da caridade, o caminho do amparo. Isso vai acontecer gradativamente. Por isso que nós temos que ter esperanças, né? Essas mudanças. Mas o mundo já olha com olhos diferentes tudo isso que nós estamos enfrentando, né? Todas essas guerras que nós estamos vivendo ainda no planeta Terra geram muito ainda essas condições de refugiados, essa condição de sofrimento, né? Mas todos esses espíritos que estão passando por isso vão ser recuperados no bem eterno. Se a revolta não fizer uma morada muito teimosa em seus corações, né? Em todas as circunstâncias, particularmente naquelas que se anunciam o desfavor de teus interesses, deixa que a caridade te inspire a benefício dos outros. A gente já vê hoje no mundo, né, campanhas para se doar, ajudar aos médicos sem fronteiras, essas pessoas que vão nessas linhas de frente, né, acudir esses nossos irmãos, né? A gente muitas vezes ainda não tem, vamos dizer assim, estrutura emocional, moral, para poder participar, mas já tem muitos jovens, né, que estão vindo com essa inspiração, né, trabalhando muito em favor desses nossos irmãos. Pensa na própria imortalidade e, acima de quaisquer patrimônios, prefere sempre o da consciência tranquila. Talvez a gente não possa resolver os problemas do mundo, mas aqueles que acontecem na família, quem sabe, né? Aqueles que estão mais próximos da gente, né? Um amigo que está precisando ter alguém para conversar, um amigo que está precisando de uma ajuda material, de um familiar que está precisando de uma ajuda, né? E se a gente puder, né? Por que não? Porque ele coloca aqui,
pensa na própria imortalidade. Nós já sabemos, eu sempre repito isso muito, né? Nós somos espíritos eternos, temporariamente vestindo um corpo animal. E quando a gente desencarnar, né, a gente deixar esse corpo aqui, todos nós vamos passar por isso, nós voltamos para o mundo espiritual. Como nós estamos voltando? O ideal é voltar com a consciência tranquila, que nós fizemos todo o bem que nós podíamos. Nossa caminhada. Não permita que o dia se escolha sem que atenda pelo menos a um ato de bondade ou a breve aquisição de algum conhecimento nobilitante. Pelo menos nós estamos estudando aqui, né? Aprendendo um pouquinho juntos aqui, né, gente? Agora, Emmanuel, não. Procurando. É legal isso, né, gente? A gente. Bom, o que eu fiz de bom hoje, né? E às vezes, gente, é dizer um bom dia de coração é um ato de bondade, né? Mas assim, quando sai do coração, a pessoa do outro lado sente. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente fala com amor, fala com carinho, né? Isso é percebido. Vai ser muito, muito gratificante. Uma pessoa que está assim, passando, está com fome, está ali, né? Recebe ali um cafezinho quente, ali, uma coisa, também é muito legal. É uma coisa simples, né? Resolve o problema de algumas horas, né? Mas é um ato de bondade, e isso traz esperança para a pessoa, da humanidade, né? Quando encontra uma alma boa. Não levarás para o mundo espiritual nem as possibilidades materiais que usufruas, e nem os títulos que te exornem. Não vai. Isso nós já sabemos. Caixão não vai atrás dele no caminhão de mudança. Isso eu aprendi com o Carlos, né? O Carlos falou para mim. Você já viu algum caixão sendo seguido por caminhão de mudança? Né? Eu falei, não, a gente não vê mesmo. Mas sim, a vida que levas, é isso que você vai levar, né? Com todo o cortejo das imagens dignas ou menos dignas, felizes ou menos felizes, que haja criado. A gente brinca muito, né? Muito cuidado com o pensamento. A gente é meio distraído e pensa. Às vezes a gente não fala mal dos outros, mas pensa mal dos outros, né? E essas imagens ficam em volta da gente, né? A espiritualidade vê o que a gente está pensando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente vai levando. Isso aí vai com a gente, né? Então, para ficar bastante atento. Por isso mesmo, não há lei, antes de conviveres com os outros, viverá contigo mesmo, em plena observância da lei. Esse é o pepino, né? Antes de conviveres com os outros, viverá contigo mesmo. Tem dia que a gente fala assim, eu não estou me aguentando, né? A gente costuma falar assim, tem dia que a gente está assim meio atrapalhado e tal. A gente costuma dizer, não estou me aguentando. E é uma verdade. Agora imagine quando você chega no mundo espiritual, que você tem que lidar, né? Então levemos, né, imagens boas de ajuda que precisamos, do carinho, do trabalho, né? Esses momentos que nós estamos vivendo aqui, agora estudando junto, né? São coisas boas. A cada um com suas obras. Cuidado. Show. Devotados instrutores espirituais não apenas te amam e te protegem, todavia esperam também que o teu aperfeiçoamento, a fim de que lhe expresses no mundo a mensagem de cooperação e de amor. Então, a gente está sempre sendo inspirados, né? Principalmente a gente que busca Jesus para as nossas vidas. Então, sempre tem
um companheiro que às vezes a gente não percebe, não sente, né? A nos inspirar, para que a gente possa ter uma palavra amiga, ou principalmente quando tem uma pessoa que está ali passando, né, por um momento de tristeza, de abandono, né? Que a gente possa ter aquela palavrinha boa, né, de muito amor, né? Valoriza a tua permanência na terra e cumprindo retamente todos os deveres que as circunstâncias te designam, faz o bem que possas. Bem que possas, não querer fazer aquilo que a gente não dá conta, que aí vai se dar mal. Né? Isso aqui a Emmanuel está deixando bem claro, faz o bem que possa. Né? E sempre raciocina, né, passando pelo sentimento. Eu estou fazendo isso com qual sentimento? Esse outro ponto que a Emmanuel coloca ali atrás para a gente, né? Não tem um raciocínio. O que é muito interessante, é muito comum dentro do movimento espírita, ser medido o trabalho de caridade pela quantidade de cesta básica que distribui, a quantidade de atendimentos fraternos, a quantidade de atendimentos dos espíritos. Mas como que nós estamos fazendo isso? Com qual sentimento? É isso que é importante. Às vezes você dá uma cesta básica só, uma pessoa que está precisando, mas ali ter aquela conversa, aquela presença, vale muito mais do que outras 100. Né? Eu lembro muito que o Chico era muito cuidadoso, ele nunca entregava nada sem antes falar de Jesus, sem antes falar do Evangelho. Nem que fosse uma palavrinha. Né? Ele fazia aquela reunião na sombra do abacateiro, né? Inclusive é um livro que eu recomendo, do Carlos Barcelo, onde o Carlos Barcelo relata os encontros do Chico, né, com a pobreza ali da região de Uberaba, mas o cuidado que eles tinham de fazer a entrega, tudo, mas antes falar para as pessoas de Jesus de uma maneira simples, né, de uma maneira própria do Chico, aquele jeitinho mesmo, carinhoso e tal, e todos que ali se agrupavam, né, com o Chico para fazer essa tarefa. Então, são coisas simples, né? A importância da gente valorizar, né, o bem que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance. Fazer ele com muito amor, muita, vamos dizer assim, com muita ligação com Jesus. Né? A vida eterna vibra em nós agora. Então, não tenham dúvida. Vocês vão viver para sempre. Depois que você foi criado por Deus, ainda mais agora que nós temos uma consciência, né, da nossa existência, a vida eterna vive em nós, agora e sempre. Movimenta-se a terra em plenos céus. Hoje, no grande momento. Melhoremos hoje e tudo se nos dá melhor amanhã. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente fica muitas vezes vivendo o passado, remoendo o passado, lembrando de coisas passadas e preocupado com o futuro, esquecido de viver o presente. Esse é um problema bastante perigoso, né? Que a gente perde essa oportunidade de fazer o bem hoje. A gente fica tão triste, tão acambaranhado, tão preso no pessimismo que a gente fica cego para as oportunidades. Né? Então, isso é algo que eu achei bastante interessante com o Emmanuel. Né? Melhoremos hoje, tudo se nos dá melhor amanhã. Emmanuel. Aí a gente fecha mais uma mensagem de Emmanuel sobre a cada um segundo as suas obras. Né? Acho que agora vem a última desse versículo, né? É uma mensagem do Reformador, né? A revista Federação Espírita Brasileira, né? Iniciou esse trabalho
na FEB, né, sobre ainda a administração do nosso querido Bezerra de Menezes. Minha memória não está me traindo, não tenho certeza. Fala sobre reações. Acredito que não vou conseguir terminar essa lição hoje, mas ela é muito rica, muito interessante. Oi. O versículo é o mesmo, né, que nós já estudamos, tá? E é o Reformador de setembro de 1968, para essa mensagem. E Emmanuel vai dizer assim: mediante a realidade de que daremos conta de nós próprios às leis do universo. Mediante a realidade de que daremos conta de nós próprios às leis do universo. Porque nós estamos aqui sobre as leis divinas, né? Sobre como a lei da gravidade, né? A lei que gera o relâmpago. Então, nós estamos vivendo sobre essa questão. E as leis morais também fazem parte das leis divinas. Então, esse é um ponto. Vamos ver o que Emmanuel, em cima disso, que ele coloca para nós. Importa reconhecer que os acontecimentos que nos sobrevêm não são para nós as coisas mais importantes da existência. Quer dizer, os acontecimentos não são as coisas mais importantes. O que é importante? E sim as nossas reações diante deles. Gente, você quer delas, né? Você quer se conhecer, avalie as suas reações quando você pego de surpresa. Aí você vê se realmente você está conseguindo, né, se controlar realmente, amansar seu coração. Né? Quando uma pessoa dirige, né, você está no trânsito, lá, uma pessoa te xinga, como você reage? Ou se fecha o seu carro, ou buzina para você? Direção, gente, andar no trânsito é a melhor escola para a gente se conhecer. Que ali que é provocar. Aí você vê as suas reações. Eu tenho hora que eu morro de rir de mim mesmo. Né? Eu acho que eu tinha conseguido melhorar em determinado ponto. Eu falei, nossa Senhora, perdi a paciência de novo. Né? Quer dizer, eu perdi nada, não tinha, né? Então, é muito interessante essa colocação de Emmanuel. Não é o que acontece com a gente que é importante. Como você reage? Quando chega uma doença para você, quando você está sobrecarregado de trabalho, como é que você reage? Fica reclamando, bravo? Esse é um ponto. O Emmanuel está cutucando a gente. Como é que você reage? Isso é muito interessante para a gente pensar. Isso daí, Emmanuel, não é fácil não, né, gente? Pega no pé da gente. Através das circunstâncias, a vida traça as lições de que carecemos. Tem um médico, eu gosto muito das palestras dele, eu gosto de rir das palestras dele, ele fala assim, Deus é danadinho. Eles dão um jeito de provocar a gente, né? Para a gente mudar. Então, através das circunstâncias, a vida traça as lições de que carecemos. Você está achando que aquele vizinho chato está ali à toa? Dá para ver se você aprende a tal da tolerância. E talvez um dia a tal da indulgência. Né? Aquele filho complicado, discutidor, que questiona tudo. Será que Deus colocou aquilo na sua vida? Aquela mulher exigente, né? Ou marido exigente, ou aquele folgado que não faz nada, não ajuda em nada. Será que Deus colocou aquilo na sua vida? É para aprender o quê, né? A vida busca o equilíbrio, né, gente? Às vezes a gente é muito perfeccionista, precisa de um bagunceiro para a gente avaliar um pouco essa perfeccionismo na nossa, querer tudo certinho, né? Ter um pouquinho mais de abertura, né? A gente, tem coisas que eu fico pensando, né? Deus é danadinho mesmo. À vista disso, na sucessão dos dias, sempre renovados, um dia após, né? Somos impelidos aos testemunhos de nosso aproveitamento dos valores recebidos na face da encarnação.
Será que nós aprendemos muito? Nós que vivemos no mundo de prova e expiação, gente, a gente é provocado o tempo todo, hein? E basta uma chuvinha ali, o guarda-chuva quebrar, a gente fica molhado, a gente fica bravo, né? Como é que a gente lida com essas coisas, né? Com aquele chefe chato, né? São coisas para a gente pensar. Há quem escolha a saúde do corpo, dela fazendo trampolim para a aquisição do prejuízo do espírito. Só usa o corpo, né? Deixa-se levar pelos vícios, né, da vida, bebida, etc., etc., sem entrar em detalhes. Agora, tem aqueles que há quem carrega enfermidades dolorosas no invólucro físico, transfigurando-as em instrumentos preciosos para o reajuste da alma. Eu coloquei a imagem de uma pessoa passando aí com leucemia, né, passando por uma situação de saúde, mas com o coração iluminado, né, compreendendo, né, esse desafio de Deus, com a plena consciência, né, da sua eternidade. Né? Só um momento. Isso para ajudar, né? Muitas vezes a gente precisa de passar por essas enfermidades, o corpo é o filtro da alma, né? Para a gente vencer essas dificuldades. E a gente vai parar por aqui, né? Já faltam 3 minutinhos, a gente vai depois voltar lá com semana que vem, que volta nesse capítulo, né? E a gente estuda mais um pouquinho. Muito bem. Nilza, você quer fazer a oração de encerramento para nós aí? Faço sim, Antônio. Maior prazer. Então, nesse momento, vamos agradecer, nesse momento em que reunimos todos aqui, agradecer a espiritualidade que nos acompanha, o amor de Jesus, a Deus, Pai Todo-Poderoso, que aqui a gente aprenda, né, a amar, a servir, amar sem exigir, compreender sem condenar, e aprendendo a colocar sempre o coração nas decisões difíceis, né, da vida. Aqui a gente está junto, nossos amigos encarnados e também aqueles que também nos acompanham e aprendem também com a gente, né? E assim, a gente leva para o coração e agradecendo sempre esse momento da nossa vida que estamos vivendo, porque muitos estão querendo reencarnar e não estão podendo. E nós aqui, nesse momento, no crepúsculo, né, da nossa idade, podemos ainda estar abrindo nossas mentes para estudo e também a atos de caridade, pensamentos bons que a gente adquire aprendendo aqui também. Possamos, então, assim, iluminar a mente do nosso Pai, do nosso amigo, para mais um estudo que teremos, que é o céu e o inferno. E oferecemos uma prece para o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós, teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores, nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Você me ouviu bem, Antônio? Não está falhando? Bem, não está falhando, não, certinho. Vou parar a gravação, pessoal, e